E aí, estamos começando hoje o nosso primeiro episódio do Papo Reset. O que é o Papo Reset? O Papo Reset é um podcast em formato de entrevista em que nós vamos focar em ensinar para você como é que você pode aumentar a sua produtividade, aumentar o seu foco, melhorando assim as suas entregas, para que você consiga chegar mais rápido, concretizar as suas metas. E dentro dessa proposta, nós vamos trazer convidados para que a gente possa realmente conversar, entrevistar e falar a respeito de gestão do tempo. E não só isso, como também performance. O fato é que o nosso foco é desenvolvimento humano. É isso que nós vamos trazer para o Papo Reset. E no quadro de hoje, nesse nosso primeiro episódio, eu vou te falar o que é o reset e como que o reset pode contribuir para assim você aumentar a sua produtividade e ter mais performance na sua vida. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Douglas Reichenbach, eu sou especialista em neurociência e gestão do tempo. Não foi sempre assim. Em alguma época da minha vida, eu enfrentei certas dificuldades essas relacionadas principalmente com a questão da gestão emocional. E é aí onde entra o reset. Eu costumo falar para as pessoas que não tem como você ser produtivo, não tem como você estabelecer metas, não tem como você se mover de maneira eficaz à sua meta, ao seu ponto B, sem antes você eliminar a mochila de pedras que está nas suas costas. Muitos players desse mercado, muitos experts, fala realmente sobre gestão do tempo de uma forma até interessante. Só que eu te pergunto, como é que você vai fazer uma gestão do tempo eficaz se você não sabe lidar com as suas emoções? Se você não se sente bem na sua vida e se você não faz nem mesmo o básico? Então, por isso que surgiu o Papo Reset, para te ensinar como é que a partir das pequenas coisas, do básico na sua vida, você vai poder avançar e assim, dessa forma, ter mais resultados no seu cotidiano. Então, o reset, o próprio nome, ele já é bem sugestivo, ele já leva você a entender o que é que diz esse tema, o que é que propõe esse tema do reset, mas ele é nada mais, nada menos do que uma desconstrução de tudo aquilo que você era e que te prejudicava na sua vida, te prejudicava na sua caminhada em relação aos seus objetivos, e é uma construção de um novo eu. Quando você dá o reset, falando aí na linguagem computacional, você está reinicializando o sistema operacional do computador. Ou seja, você aperta lá um botãozinho, o computador ele desliga e ele liga novamente. E trazendo essa analogia para o nosso contexto aqui, o que seria o reset? Você apertou um botãozinho que está aí dentro da sua mente, que refere-se à atitude mental, a mindset. Você elimina crenças limitantes, crenças que te impediam de conquistar o seu objetivo, e você passa a construir novas crenças, uma nova forma realmente de ver, uma nova forma de encarar a vida. Isso que é o reset. Eu, ali com 18 anos, mais ou menos, eu sofri um dos períodos mais complicados da minha vida. Eu tive uma transição de carreira. Eu era atleta de futebol, eu joguei em alguns grandes clubes de futebol de base do Brasil, e com 18 anos eu precisei tomar aquela decisão em continuar ali no meio do futebol, do esporte, ou transitar para uma nova carreira. Esse período, eu posso te falar com toda certeza que até hoje foi o período mais difícil da minha vida. Eu fui no fundo do poço. Foi muito difícil, mas muito difícil mesmo. Eu sofri, eu comi, como diz na linguagem popular, o pão
que o diabo amassou. Não foi fácil. Tudo isso porque eu vivia dentro do mundo do futebol, dentro do mundo do esporte. E quando eu precisei ter novas escolhas profissionais, quando eu precisei me readaptar ao novo, eu precisei desconstruir coisas que eu imaginava em relação ao mundo, e eu precisei construir uma nova forma de enxergar. Eu precisei remodelar minhas crenças, deixar de ser quem eu era e construir um novo eu. E isso foi um processo, isso não foi da noite para o dia. Naquela situação, eu tinha um sentimento de tristeza, de desânimo, e muitas das vezes eu era pego pela ansiedade. Eu me sentia ansioso lá na época. Mas o que acontecia? Eu começava a ir na internet, assistir vídeos motivacionais para encontrar a solução, para encontrar a cura para aquilo que eu estava sentindo. Eu não sabia o meu propósito, eu não me identificava no mundo, eu não sabia que lugar eu pertencia na sociedade. E eu buscava isso de todas as formas. Terapias, religião, igreja, enfim, leituras de livros e principalmente consumindo conteúdos na internet. Mas nada calava aquela dor de maneira completa que eu sentia. Em certo momento até dava um alívio. Às vezes eu ouvia alguém falar em relação a uma palavra que me trouxesse conforto, mas nada cessava aquela dor que eu senti. Só que persistente, eu sempre fui persistente, eu sempre fui determinado, apesar de em alguns momentos da minha vida, no passado, não ter foco e não finalizar projetos, mas eu era determinado, eu era persistente e eu encontrei conceitos que me levou realmente a acessar a cura. Conceito esses: neurociência, física quântica, programação neurolinguística. E além disso, eu me apeguei muito à espiritualidade. Eu estudei várias religiões, eu adquiri uma nova forma de entender o papel da religião, que hoje eu chamo mais de doutrina, de lifestyle, do que de religião propriamente dito. Eu adotei uma nova postura, eu adotei novas crenças em relação à família, em relação à religião, em relação à política, em relação a trabalho, em relação a propósito existencial. E através dessa remodelagem de crenças, foi onde eu fui melhorando, foi onde eu fui sendo curado. E aí eu comecei a entender que o nosso corpo, ele é como um copo cheio d'água. O copo representa o nosso corpo e a água, ela representa as nossas emoções. Só que a água pode estar limpa, a água limpa podemos associar a emoções positivas e a água ela pode estar suja. Água suja podemos associar a emoções negativas. E naquela época, a minha água ela estava suja de emoções negativas. O meu corpo era composto por água suja, ou seja, emoções negativas. E eu precisava esvaziar o copo, limpar o copo por dentro e substituir aquela água suja, que antes era composta de emoções negativas, por uma água limpa, por uma água potável, representada assim por emoções positivas. Então, isso que eu chamo o reset. Por mais que eu adquirisse o conhecimento mais profundo, o conhecimento mais técnico do mundo, não há mudanças do dia para a noite. Quando esses gurus da internet, enfim, falam que você vai no seminário e você vai ser transformado, ser curado, o que acontece? Você tem acesso a uma informação, a fonte, que vai fazer com que todas as outras coisas façam sentido para você, e aí você começa a enxergar a cura. Você até pode enxergar a cura no seminário, nas imersões, nos eventos que eu faço. Os alunos que se propõem a ir realmente em busca da cura, a achar uma chave para libertar os problemas deles, eles conseguem enxergar essa chave, mas essa chave, para ela ser aberta, é um processo, não é da noite para o dia.
por mais que eu tivesse conhecimento, por mais que eu realmente tivesse ali munido de informações, mas para que a minha mudança ela viesse a acontecer, não seria assim tão rápido. É um processo. As nossas células e as nossas crenças, elas não foram construídas do dia para a noite. E assim como elas não foram construídas do dia para a noite, assim também elas não vão ser mudadas, elas não vão ser eliminadas do dia para a noite. Então, eu comecei a passar por esse processo. Eu li um livro muito forte. Olha, esse livro foi muito forte. E no livro falava assim que emoções negativas, para que elas possam ser substituídas por emoções positivas, é necessário um tempo, é necessário uma readaptação corporal. O nosso corpo, que também é composto por células, as nossas células, elas acabam que até por osmose carregando-se de emoções. Emoções essas que se transformam também em energia. E aí você se sente disposto ou você pode se sentir apático mediante a energia que você tem aí dentro do seu corpo. Então, eu entendi que eu precisava de constância. Eu entendi que era um processo na minha vida. Eu tinha o acesso à informação, apesar de eu ter aprendido sobre neurociência, física quântica, espiritualidade, algo já começou a mudar dentro de mim. Eu já acessava ali a cura, mas eu ainda, apesar de eu acessar, apesar de eu enxergar a cura não era minha ainda. Existia um processo. Então, foi muito bom viver isso, porque eu fui aprendendo muitas coisas. Eu tinha sintomas de ansiedade na época também, e é incrível como o nosso corpo ele vai se readaptando. Eu vivia muito no futuro, em alguns momentos também eu ia muito no passado, e foi onde eu aprendi que o momento existente, o único momento insubstituível que nós precisamos dar mais atenção é o momento presente. Então, quando eu passei a entender que o presente, ele é a razão para mudar todas as coisas, foi aí realmente que o meu jogo começou a virar. Então, eu dei o nome de reset porque muitos especialistas falam: seja produtivo, tenha foco, tenha metas. Como é que você vai ser produtivo? Como é que você vai ter foco e metas se você está se sentindo mal? Se você está com o corpo cheio de emoções negativas. Então a gente traz uma nova proposta através do reset a ensinar para você a gerir melhor o seu tempo, gerir melhor as suas emoções e dessa forma, uma vez que você está bem, você fica preparado para seguir o fluxo energético. O que é o fluxo energético? Todo ser humano, ele vem ao mundo com um propósito, o que eu chamo de chamado. Você vai ver em muitos dos meus conteúdos eu falando assim: você tem o chamado, eu tenho o chamado, eu sei que você também tem o chamado. E o que é o chamado e o que ele tem a ver com o fluxo energético? O fluxo energético faz você seguir a sua vida de uma maneira leve. Tudo bem, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar barreiras, você vai enfrentar altos e baixos, mas independente de qualquer coisa, o fluxo energético, ele faz você ter leveza, você saber que independente das circunstâncias que você está vivendo, mas você está no caminho certo. Isso que é o fluxo energético. E por muito tempo da minha vida, eu saí do fluxo energético. Quando eu queria ser atleta de futebol, isso era um sonho meu, tá? Eu saí de casa com 13 anos para ser atleta de futebol. Quando eu completei ali 17 anos, eu já tinha morado em uns 5 estados diferentes, conhecido culturas diferentes, convivido com pessoas diferentes, mas com 17 anos ali, eu sabia que aquele caminho não era mais para mim. Eu sabia realmente que eu precisava trilhar um novo caminho, eu precisava seguir uma nova direção, mas o meu ego, a minha prepotência fazia eu querer continuar sendo atleta de futebol. E aí é onde eu falo, o fluxo energético não tem a ver com o seu querer. O fluxo energético
ele tem a ver com o querer do Criador. A gente precisa entrar dentro do campo do Criador, dos planos que o Criador tem para a gente acessar o nosso fluxo energético. E aí você pode me perguntar assim, mas Douglas, certa vez até um aluno me perguntou isso, e eu achei muito interessante a pergunta dele, porque não existe uma fórmula mágica. Ele falou assim, Douglas, como que eu acesso o meu fluxo energético? E daí eu falei, olha, não é simples acessar o fluxo energético. É uma caminhada, é processo, é passo a passo. Não vai ser da noite para o dia que você vai acessar o seu fluxo energético. Você pode estar no seu fluxo energético, mas você também pode estar totalmente fora do seu fluxo energético. E daí ele falou: ah, tudo bem. E como é que eu sei que eu estou no meu fluxo energético? Aí eu contrapus a pergunta dele com outra pergunta. Eu falei assim: você está se sentindo bem? Você está se sentindo feliz, realizado? Daí ele falou: não, eu sinto que ainda falta algo dentro de mim. Logo eu falei: então você não está no seu fluxo energético. E estar no fluxo energético não significa apenas estar na profissão que você nasceu para exercer ou estar na situação financeira que você nasceu para exercer. Não. Estar no fluxo energético é quando você passou pelo reset, substituiu emoções negativas por emoções positivas, adotou um novo sistema de crenças e aí você se sente bem seguindo na sua missão existencial. Às vezes, você pode até estar na profissão a qual você foi chamado, mas ainda assim você não esteja no seu fluxo energético. Fluxo energético é como aqueles desenhos. Você já assistiu um desenho do Pica-Pau que estão fazendo lá a comida tem um cheiro muito forte, muito atrativo, e o pica-pau ele se deixa levar no ar, ele vai flutuando pelo cheiro até o alimento. Então, o fluxo energético é isso, você vai flutuando pela vida de uma forma tranquila, de uma forma leve, de uma forma afável. Isso que é o fluxo energético. Então, o chamado, ele tem a ver com o fluxo energético, mas não quer dizer que você só alcança o fluxo energético se você descobrir o seu chamado. Como eu falei, você pode estar dentro do seu chamado, mas ainda falta recursos, munição para você afunilar e seguir em direção ao seu fluxo energético. Então, é mais ou menos assim que acontece, tá? Todo mundo tem um chamado. E muitas pessoas falam assim: ah, Douglas, mas o chamado é algo grandioso. Por exemplo, eu tenho um sonho de libertar pessoas de prisões, enfim. O seu chamado é libertar 1 milhão de pessoas? Não. Meu chamado pode ser libertar 100, 1000, 10 mil pessoas, enfim. Independente do número de pessoas, eu posso estar cumprindo o meu propósito, o meu chamado. O meu chamado está associado financeiramente à coletividade, às pessoas? Nem sempre. O seu chamado pode ser dentro da sua família. Eu já vi claramente mães que vêm ao mundo cumprir o seu chamado na família. Às vezes, essas mães elas têm algum filho com algum tipo de deficiência, necessidade especial e que ela precisa dedicar praticamente toda a sua vida para cuidar ali do seu filho. Ela se sente muito bem, ela se sente realizada com isso. Talvez ali está o chamado dela. Certa vez eu estava assistindo um filme e uma mãe falou assim: olha, eu não aguento mais cuidar desse menino. O filho dela tinha deficiência, tinha algum tipo de realmente deficiência. Eu fiz uma pós-graduação em educação inclusiva e a forma que a gente deve se referir é pessoas com deficiência. Então, aqui eu vou me referir pessoas com deficiência. E ela, a mãe, ela estava cansada, ela se sentia injustiçada por precisar ali investir o seu tempo cuidando do seu filho. Ela queria estar fazendo outras coisas, ela queria estar cuidando mais da própria vida dela. Então, ela carregava o filho como se fosse um peso, como se fosse um fardo. E daí, o professor, ele falou assim para ela, o palestrante: olha,
você já pensou se você aproveitar mais o seu tempo com o seu filho? Se você parar de encarar isso como um peso e você levar isso como uma libertação, você sabe que oportunidade fantástica que a vida te deu de dar amor, de dar carinho ao ser humano e exercitar esse amor. Então, quando o palestrante falou isso, ela começou a encher os olhos de lágrimas, ou seja, ela substituiu um sistema de crenças antigo por um sistema de crenças novo. Então, uma vez que você substitui um sistema de crenças antigos por um sistema de crenças novo, também é uma forma de você atingir o seu reset. No reset, você acessa o seu chamado. No reset, você acessa a sua verdadeira essência, a essência a qual o Criador te chamou. Então, dessa forma, nós conseguimos ser mais produtivos. Atingir o reset, fica livre, cuida da base, das coisas mais simples da vida, e aí então você vai ter mais tempo e mais disponibilidade para você realmente ter mais foco, mais meta, gerir melhor o seu tempo, ser produtivo. O reset é basicamente isso. Esse episódio aqui de hoje, que a gente está conversando no Papo Reset, é um episódio individual. Alguns episódios eu vou vir realmente de maneira individual, trazer para você o conteúdo, a informação. Porém, em outros episódios, eu vou trazer convidados, especialistas, terapeutas, psicólogos, treinadores, enfim, médicos, advogados, corretores de imóveis, pessoas que estão em busca de melhorar a sua gestão do tempo, aumentar a sua produtividade e seguir em relação ao seu chamado, ao seu propósito. Outra questão que a gente precisa entender sobre o reset é que nem sempre o reset ele vai ser composto de subida. Às vezes vai acontecer altos e baixos. Às vezes você vai sentir como se você não evoluiu nada. Você vai falar, poxa, eu regredi. Mas você não regrediu não, tá? Ali foi só um momento, só um período de dificuldade, de conflito que você está passando, de baixa de energia, mas logo, logo você vai se recuperar. Qual que é o segredo? O segredo é você ser melhor hoje do que você foi ontem. E todo dia, todo santo dia, você precisa ser melhor do que o dia anterior. É aí que tem que estar o seu foco. É aí que tem que estar o seu pensamento. No dia seguinte, ser um pouquinho melhor do que no dia anterior. A soma de pequenas atitudes gera grandes transformações. É nisso que está o segredo, tá? O seu foco é crescer pouquinho a pouquinho. E se um dia foi ruim, se um dia não foi muito bom, tudo bem, não precisa se cobrar por isso. Nem sempre os dias eles vão ser totalmente sem problemas, nem sempre os dias eles vão ser produtivos. Às vezes as coisas não vão dar certo, às vezes tudo vai dar errado, às vezes tudo que você planejou não vai acontecer nada do que você imaginou. O que você precisa entender é que o processo ele é composto etapa por etapa. Não queira pular etapas. E se algum dia você não conseguiu evoluir, crescer da maneira que você pretendeu, tudo bem, não precisa se cobrar. Se perdoa e segue aí o seu processo, segue a sua caminhada em direção ao próximo passo. Então, para que você atinja o reset, você precisa entender essas questões também, tá? De que nem sempre a sua evolução, o seu crescimento, ele vai ser melhor do que o crescimento do dia anterior. Você precisa ter paciência. O foco é crescer dia após dia, mas nem sempre você vai conseguir atingir aí as suas metas que você planejou. Outra coisa que refere-se ao reset está ligado ao sistema de crenças. O que é o sistema de crenças? Eu já falei um pouquinho para você, porém, o sistema de crenças que eu quero falar aqui neste exato momento é em questão da religião. O sistema de crenças da religião pode fazer você se auto-sabotar,
pode fazer você estragar, você colocar a perder o seu chamado. A religião pode fazer você sair do seu fluxo energético. E se você for religioso, provavelmente agora você deve estar pensando assim: poxa, o que ele está falando aí não é legal. É o inimigo, enfim, o mal. É aquele carinha que tem duas pontinhas que está fazendo ele falar isso para me desviar do meu propósito. Eu não vou mais ouvir ele. Se você for religioso, talvez você esteja pensando dessa forma. Mas deixa eu te dizer algo para que você possa abrir a sua mente a partir daqui dessa nossa conversa. Eu estava lendo, eu gosto muito de ler a Bíblia, o Novo Testamento, e eu estava lendo um versículo bíblico em que falava que Jesus, na época, ele travava uma luta grande com os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Eram como se fossem advogados que pregavam uma lei mosaica, uma lei antiga e uma lei que não tinha negociação e que criticava qualquer tipo de pensamento que saísse dessa lei. Então, esses eram os doutores da lei. E muitas das vezes, os doutores da lei, eles tentavam colocar Jesus numa encruzilhada. Eles tentavam fazer com que Jesus realmente mentisse ou se contradizesse nas suas palavras, só que Jesus ele era muito esperto e ele fazia novas perguntas para os doutores da lei e deixavam os doutores da lei calados. Certa vez, os doutores da lei, eles falaram assim para Jesus: Jesus, é correto pagar impostos? Enfim, como se não fosse correto pagar impostos a César lá na época, porque assim, se Jesus confirmasse que não era correto pagar impostos a César, o que eles iam fazer? Iam mandar prender Jesus. Então, eles criavam mecanismos, armadilhas para fazer Jesus falar algo que fugisse ali da lei da época e que assim Jesus fosse condenado. E daí Jesus, com muita sabedoria, ele falou assim: dai a César o que é de César. Perfeito? Ele não afirmou, ele não negou também o que eles estavam falando, a pergunta que eles fizeram. Jesus ele utilizou da sabedoria perante aqueles religiosos. Então, fariseus, doutores da lei, a todo momento eles tentavam pregar ali uma lei antiquada, uma lei que reprimia as pessoas e que mais julgava do que libertava as pessoas. Então, por isso que você deve tomar muito cuidado com o seu sistema de crenças. Muitos líderes, enfim, eles pregam as suas religiões como se fossem prisões. Você não pode beber, você não pode, enfim, ter mais de uma mulher. Eles pregam regras ali como se você abrisse mão e você fosse infeliz por seguir aquelas regras, a imagem que eles tentam passar. Mas, na verdade, quando você se liberta de algumas das coisas que alimentam a carne e não o espírito, você está se tornando mais livre, você está se tornando ainda mais feliz, você está se tornando ainda mais realizado. Por exemplo, não beber álcool, não utilizar bebidas alcoólicas em excesso. Muitos podem encarar isso como uma privação, quem já está viciado. Mas quem atingiu o reset, quem entendeu qual que é o conceito do reset, passa a olhar para isso como uma libertação. Passa a falar, poxa, a ausência do álcool vai me dar mais saúde, vai me dar mais disposição, não vai mais fazer com que eu passe vergonha, com que eu crie momentos de estresse ali dentro do meu ambiente familiar, no meu ciclo de amizades, e vai evitar que eu faça besteiras também. Então, você sai da religiosidade, você sai da privação do qual muitas religiões, muitos líderes fazem você querer se sentir, querer ficar preso, e você passa a entrar dentro do processo de libertação. Você segue determinada lei, entre aspas, que Deus nos deu o livre-arbítrio, para que nós possamos
tomar as decisões, as escolhas, a qual nós achamos mais interessantes. Então você sai da privação e você entra na liberdade. Você para de seguir aquelas leis forçadas dos doutores da lei e você entra na liberdade. Então você se desvia da alienação e você adota um novo eu, uma nova postura, um novo jeito de encarar a sua vida. Isso que é o reset, tá? Então, o seu foco principal deve ser em atingir o reset, em desconstruir tudo aquilo que te prejudicava na sua busca pelos seus objetivos e em construir um novo mindset, mudar, reiniciar o software e adotar um novo sistema de crenças. Imagine que você tem um computador cheio de vírus, cheio de programas maliciosos. Esse computador, ele precisa ser resetado, ele precisa ser formatado. Então, o técnico, ele vai lá, formata, apaga todos aqueles programas e instala novamente programas limpos. Tá explicado, Zé Fini, isso que é o reset. O nosso papo hoje, ele foi muito no sentido de dar clareza para você o que é que você precisa realmente para ser mais produtivo, enfim, ter mais foco, mais determinação. Então você precisa disso e a gente também aqui traz conteúdos relacionados à gestão do tempo, como lidar com a preguiça, com o cansaço, como conciliar trabalho com empresa, trabalho com estudos. A gente também transmite toda essa parte técnica. Hoje, creio que atingimos aqui o nosso objetivo, você entendeu aí o que é o reset. Eu queria te levar a uma reflexão. Em que ponto da vida você está? Será que você é feliz com a vida que você tem levado? Será que você está encarando as dificuldades aí, os altos e baixos, as barreiras, como se fosse um peso, como se fosse correntes te prendendo ao solo? Será que você está sobrevivendo e não vivendo? Será que você não tem prazer? Será que você não desfruta da vida da forma que tem que ser desfrutada? Esse é o questionamento que eu deixo para você aqui hoje, tá? Eu venho falar que você é escolhido, você tem um chamado, você tem um propósito. A sua vida, ela é preciosa aos olhos de Deus. Não desperdice essa oportunidade que você teve de vir ao mundo. Vamos seguir aqui na nossa determinação, na nossa luta e vamos para cima. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo falando o que foi que você achou do nosso papo, do Papo Reset. Faz a inscrição no nosso canal também. E se esse vídeo te ajudou, envie esse vídeo para um amigo seu. Dessa forma, ele vai poder ser ajudado. A gente vai poder libertar mais pessoas da ignorância. O conhecimento, ele traz libertação.